a OAB deve e tem a obrigação de acolher estes jovens recém-inscritos e dar a eles um instrumental cognitivo necessário. Torne o seu cliente e a causa dele importante para você e transpareça isso para o cliente. Então você, advogado, tem que ter a sensibilidade de como se comportar no mercado. E mais, é melhor você se adaptar aos anseios do seu cliente do que ele a você. Oi, gente! Começa agora mais um Conversa Legal, um espaço de diálogo sobre os principais temas do mundo jurídico. E hoje temos um tema importantíssimo, como estimar e valorizar os seus honorários advocatícios. E comigo está Dr. Juliano Costa Couto, mestre em Direito Constitucional, ex-presidente da OAB-DF. Olá, Juliano, uma alegria ter você aqui conosco. Você é um grande amigo, um profissional que eu admiro muito. Obrigado, Thaís. E hoje vamos falar desse tema tão sensível para a advocacia. Antes da gente entrar na temática, conversa com a gente um pouquinho, nossa conversa legal. Quais são aí, como foi sua trajetória jurídica, como é que foi sua escolha pelo direito, depois sua especialização, até chegar na presidência da ordem. Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, obrigado, Thaís. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com a advocacia e com a plateia que pode nos acompanhar depois nas redes. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa. Thaís é uma pessoa que sempre se preocupou com o próximo, sempre teve muita empatia e acho que esse programa é mais uma oportunidade, né, Thaís? Da gente trabalhar em prol da discussão e dos debates dos temas jurídicos e levar isso para a população. Thaís, eu menino ainda, com 18 anos, eu estava na dúvida de ser ou dentista ou fazer direito, um pouco perdido ali como bom jovem. E aí meu pai me deu uma incentivada para ir pelo direito, que ele achava que era mais legal. Fiz a faculdade, gostei muito. Não tenho advogados na família, mas isso não impediu que logo no segundo semestre eu já estivesse estagiando no escritório de advocacia. Era do Gui Furtado de Andrade, da Maria Helenita Lopes de Andrade, pessoa pela qual eu tenho muito carinho até hoje. E aí comecei a vivenciar a teoria e prática. Eu tinha já dentro do meu coração, da minha alma, o intuito de seguir na iniciativa privada. Apesar de a gente morar em Brasília, né? Eu não tinha o espírito de ser servidor público. E aí depois entrei, logo que passei no exame da OAB em 97, no escritório do Zé de Castro Ferreira, o primeiro advogado-geral da União. É um escritório mineiro, que é a minha terra, minhas origens. Entrei na representação do escritório aqui em Brasília. Fiquei ali 7 anos, tive muito aprendizado. Comecei a advogar nos tribunais superiores. E em 2003 eu abri meu próprio escritório, Costa Couto Advogados Associados, que fez 18 anos, agora no ano de 2021. E aí, desde então, eu venho me dedicando a 3 principais ramos de atuação, porque eu gosto muito do direito empresarial. Então, no meu escritório, a gente sempre teve uma área trabalhista, focada em empregados públicos e também no direito de empresas, das defesas. Uma área civil, né? Eu fui professor de processo civil durante muito tempo na UDF, 12 anos, e cautelares e direito constitucional. E também uma área que a gente vem centrando agora e desenvolvendo mais, que eu gosto muito, direito administrativo, em 2 focos, servidores públicos, né, Thaís, que é uma área muito importante para Brasília, e licitações e contratos, com uma intensa atuação no contencioso da Justiça Federal e no Tribunal de Contas da União. Essa é a nossa resumida história. E nesse entremeio, tive a alegria, sim, de ter uma história na OAB. Fui conselheiro na segunda gestão de Stefânia Viveiros, aí depois fui diretor na gestão do atual governador Ibanez Rocha e depois fui agraciado junto com você, sempre tendo Thaís Rida por perto, uma companheira leal, uma companheira na qual eu confio e na qual eu estou muito feliz também de ver você colocar o seu nome à disposição da categoria para voos mais altos. Thaís merece a minha confiança, a nossa confiança. E obrigado por estar aqui hoje falando de honorários advocatícios, um tema literalmente tão caro à advocacia. Obrigada. Realmente a gente tem aí essa contribuição que a gente pode fazer com a ordem, né, com a nossa classe. E é muito bom a gente poder se inspirar em bons exemplos como você. Obrigado. Tenho a certeza que você tem um importante papel aí na minha vida nisso. Bem, vamos entrar no nosso tema aqui de hoje, muito importante, que é exatamente essa dificuldade que a gente tem na advocacia de como estimar, né, como valorizar os honorários. Vamos entrar antes da gente chegar nas soluções, vamos focar aqui quais são as principais problemáticas, né? Como está a concorrência, Distrito Federal especialmente, a gente tem uma quantidade per capita, relação
advogado, né, população, uma das mais elevadas, né, do mundo. Isso traz um desafio muito grande para nós que buscamos, obviamente, prosperar na carreira jurídica. Quando eu entrei na faculdade, em 1993, aos 18 anos, eram 4 faculdades de Direito em Brasília, né, Thaís? Hoje são mais de 20, com campus em quase todas as satélites, pelo menos as principais, e uma concorrência muito grande, uma oferta, apesar do exame de ordem ainda ter muita reprovação, o número de advogados é muito grande, como você colocou. E mais, as faculdades ensinam processo civil, prazo por recurso ordinário, direito constitucional, mas as faculdades não ensinam nada sobre mercado profissional, sobre como tratar um cliente, como fazer um contrato de honorários e como valorar, né, Thaís? Eu costumo dizer que uma loja de celular, se ela paga R$1.000 num aparelho, ela sabe, ela calcula o custo dela, ela tem que vender aquele aparelho no mínimo, sei lá, por R$1.500, R$1.800 para ela poder ter lucro. Já nós, como somos advogados, é um serviço intelectual imaterial, nem sempre o advogado consegue estimar a relação custo-benefício de uma proposta, de um processo judicial. E o jovem advogado precisa ser treinado para isso. Inclusive é um papel que nós, em nossas gestões na OAB, valorizamos muito. Tentamos dar ao jovem advogado, né, Thaís, o preparo necessário para a sua inserção no mercado de trabalho. Já que as faculdades não fazem, preparam ele mais para o exame da ordem, a OAB deve e tem a obrigação de acolher estes jovens recém-inscritos e dar a eles um instrumental cognitivo necessário. Nós fizemos, na nossa época, cursos de formação, tanto presenciais quanto já antes da pandemia. Nós inovamos e demos um curso à distância pela ESA e foi muito importante. Então esse trabalho é muito legal de ser feito, do advogado saber estimar o valor dos honorários de determinada causa. E ainda tem uma questão assim, que vai ainda variar um pouco, a depender do tipo de área, né? Claro que tem um pouco da experiência, mas se a gente puder já errar menos, né? E aí, muito importante, essa mentoria, né, daqueles profissionais que já caminharam, já tiveram, já erraram e acertaram. E a gente conseguir trazer, abraçar essa advocacia iniciante, para que ela erre menos, né, e conseguir acertar e conseguir ter o sucesso. Prosperar na advocacia. E algumas coisas, por exemplo, hoje em dia, na nossa época, não que a Thaís é mais nova do que eu, mas antigamente imaginava-se que um cara só abria um escritório quando ele tinha uma sala, uma secretária e tal. Hoje não. A modernidade hoje permite espaços de coworking, trabalho remoto. Então a primeira coisa que o advogado jovem deve se preocupar, né, Thaís, é diminuir os custos da sua advocacia. Você terá custos obrigatórios, como a liturgia do cargo exige um terno e uma gravata, você vai ter que ter um celular, um computador. Mas se você puder, no primeiro momento, fugir de um aluguel fixo, é muito bom. Permite que você trabalhe com honorários lucrativos em patamares menores, né? Recomendo também aos jovens advogados, Thaís, que façam parcerias com amigos, né? Na hora que você tiver já alguns clientes, conseguir ter um espaço, compartilhe aquele espaço com 2, 3 colegas advogados que não necessariamente são do mesmo escritório ou sócio, mas uma sociedade de despesas, né? Então você tem leituras e o advogado deve sempre levar em conta esse processo que eu estou pegando, de que área que ele é? Ele é penal? Ele é civil? Ele é direito administrativo? Eu posso ter um contrato de prolabore? Né? Aí tem que avaliar com muita sabedoria qual é a condição financeira do seu cliente. Ele tem disponibilidade para te pagar uns honorários à vista? Eu tenho como parcelar isso, né? E depois, esta causa vai ter retorno financeiro? Eu posso botar uma cláusula de êxito, né, Thaís? De 15%, de 20%, de 30%. Eu ando brincando que acho que até os criminalistas que nunca cogitaram antes botar êxito, eu tenho até provocado alguns para fazerem sim um êxito. Se você conseguir absolver por completo um cliente criminalista, coloque um êxito no seu contrato. Mostra, né? para o cliente que você vai, né, que vai ter, ele também vai ter ali um resultado. Uma motivação de que a gente advoga e trabalha, obviamente, para sobreviver e ganhar dinheiro, né? Apesar de termos, acho que alguns escritórios e colegas não sempre advocacia pro bono, com a preocupação com o social, mas a gente trabalha todas as profissões para ter um sustento financeiro. Então isso é muito importante. E a questão do êxito, né, Thaís, às vezes cumplicia o advogado e o cliente, né? Eu às vezes brinco assim com meus clientes quando eu tenho um êxito importante, ele fala, doutor Juliano, o que vai dar essa causa? Eu falo, eu vou fazer de tudo para dar certo, porque eu sou sócio seu nessa causa. Se o senhor ganhar a causa, que o direito é dele, né, o nosso escritório também será remunerado. E aí o difícil é ter um fator tempo, né? Porque o judiciário é muito lento, a gente não sabe, né? Essa questão é difícil mensurar. Estimar é difícil por conta, muitas, principalmente se for no êxito,
por conta disso, porque você não tem uma certeza nem do êxito e nem do tempo. E isso gera consequência no seu dia a dia, porque você tem os custos fixos, você tem que comer, você tem que pagar a luz, você tem que resolver sua vida, não é? E aí a advocacia tem um pouco de plantar para colher. Perfeitamente. Eu estava falando ontem na minha casa que este mês de julho levantamos um alvará de uma ação que eu movi, uma das primeiras do meu escritório em 2003. 18 anos tocando um processo. 18 anos tocando um processo significa 216 meses tocando um processo. Então, imagina assim, quantas horas. Exato, então custeamos isso. Então a primeira dica para o jovem advogado, quando você pegar um processo, apesar das dificuldades que Thaís colocou, se é na Justiça Federal, que é mais lenta ainda, se é no juizado, tente estimar quanto tempo vai durar aquele processo. Se você achar que ele vai durar 3 anos ou 1 ano, isso é um diferencial para o seu prolabore, porque você vai ter que patrocinar aquela causa. Uma coisa que tem hoje, às vezes existe taxa mensal por processo, né? Alguns escritórios conseguem cobrar isso. É uma coisa muito interessante. Às vezes, até no começo de carreira, você pode fazer uma taxa mensal de processo de R$50 por mês. Seu cliente não vai se assustar, a depender, óbvio, da condição financeira dele. E depois, gente, imagina, se você conseguir cobrar R$50 por mês em todos os seus processos, e você vai, daqui a um tempo, você tem 100 processos em curso. Se você conseguiu essa cláusula em todos, você vai ter R$5.000 por mês garantido de receita ao seu escritório. É uma coisa muito interessante. Se você não tem estrutura para cobrar por mês, eu no meu escritório, Thaís, eu prefiro cobrar por ano. Então estime um valor anual que você vai cobrar. E obviamente pode ser um valor, não R$50 por ano, né? Mas às vezes você coloca meio salário mínimo, um salário mínimo por ano. E o cliente, como ele tem a mentalidade brasileira, quando ele pensa, ano que vem vai estar me cobrando, ele assina o contrato e não pensa muito nas consequências. E aí depois, o que eu fiz no meu escritório, Thaís, quando eu comecei a cobrar isso? Eu tenho um determinado número de processos que vencem em fevereiro, depois eu passei para março, depois e depois de um tempo, a gente tem um fluxo financeiro sobre essa verba em todo ano no escritório. Então, são dicas para você, jovem advogado, para tentar inserir nas suas negociações que estão dentro do Código de Ética e você perpetuar-se na advocacia. E aí essa questão de honorários ela é interessante, porque existem escritórios, né, advogados, advogadas que cobram por hora, outros que é por fase processual, outros no êxito, outros com a taxa de administração. Então essa é uma beleza da nossa área e é a inteligência e você conseguir identificar naquele seu tipo de contrato qual é o melhor. Belíssima colocação, porque, e aí, às vezes o escritório fala assim, eu atuo de tal jeito. Não, gente, o mundo hoje é muito dinâmico, como o Thaís colocou, a concorrência é grande, então você, advogado, tem que ter a sensibilidade de como se comportar no mercado. E mais, é melhor você se adaptar aos anseios do seu cliente do que ele a você. Porque se ele tiver que se adaptar a você, talvez ele procure outro profissional e a concorrência leve a sua causa. E como ter sucesso, então, nesse ambiente tão concorrido? Primeira coisa, eu acho que é muito importante manter uma imagem positiva com seus clientes, seja no seu comportamento, seja na conquista de um resultado positivo verdadeiramente favorável, porque eu entendo, tá, Thaís, que apesar de termos redes sociais, temos hoje vários instrumentos, eu ainda entendo que a referência, que a indicação pessoal ainda é o maior instrumento de motivo de contratação boca a boca, de um né? advogado. Eu contratei a Thaís e ela ganhou a minha causa e me tratou bem. Né? E hoje é importante dizer, na década de 80, bastava o advogado ganhar a causa e ele já era reconhecido como um ótimo profissional. Hoje, o tratamento, o dar atenção, o dar feedback, eu me atrevo a dizer que é tão ou mais importante que o resultado da causa, às a vezes, pessoa te indicar. Isso meu avô fala muito também. Às vezes você tratou bem, o cliente viu que você fez tudo que podia, porque essa é uma questão interessante da nossa área, você não tem controle do resultado. É uma obrigação Você de meio. pode fazer a melhor sustentação oral do mundo, você pode fazer a melhor peça do mundo, mas é uma outra terceira pessoa que vai analisar sim ou não. E às vezes tem um processo que você fez tudo, o cliente acompanhou, viu sua luta, dividiu contigo, teve sempre informação. Às vezes você vai perder, mas ele vai estar satisfeito. É isso mesmo. Às vezes você fez tudo, ganhou, mas você não teve esse relacionamento com o cliente, não fez mais que obrigação. É isso mesmo. E outra, torne o seu cliente e a causa dele importante para você e transpareça isso para o cliente. E aí tem uma palavra muito legal, hoje em moda, mas ela é verdadeira, o cliente vai se sentir acolhido pelo seu profissional da advocacia e isso é super importante.
Muito importante. Acho que depois da referência e indicação, Thaís, aí tem os jovens que pagam um pouco o preço, mas vem a experiência histórico-profissional, vem a firmeza de conhecimento sobre o tema e daí a importância da primeira reunião. Você tem que estar muito preparado para o primeiro encontro, né, Thaís? Tente antever o tema. Como leva a contratação? Vamos lá, você está lá no primeiro encontro, você está vendo uma oportunidade, né? Qual é a dica aí que você dá para poder você conseguir aproveitar bem essa oportunidade e chegar no seu objetivo da contratação? Primeira coisa, Thaís, não vá para uma reunião sem saber qual é o assunto, né? Um cliente, olha, tem um cliente para te indicar, quem? Ah, o Zé ali, dono do posto de gasolina. Opa, um bom cliente, empresário. Então tá, amanhã 14 horas. Não, saiba qual é a causa que ele vai tratar com você. É de família? É trabalhista? É da agência reguladora do petróleo? Né? Você tem que saber, né, Thaís? Precisa se preparar, porque aí você vai ter a capacidade de dar o mínimo de confiança para ele. Segundo, quem vai no escritório de advocacia normalmente está indo com uma agonia em sua história de vida. Ouça com atenção, ouça com calma o seu cliente. Se você tiver a condição, antes da reunião, inclusive quando o cliente é novo, pega o seu celular e fala, vou desligar para te dar toda a atenção. Deixa com a secretária ou deixa de fora, deixe claro isso. Tente ter as respostas prontas. E aí, se você sabe qual é a pauta, né, minimamente, se alguém que te indicou, disse, olha, não, ele está com problema com a ex-mulher, ele casou assim assado, se você já tem todas as respostas prontas, muito bom. E mais ainda, é óbvio que dentro de fidedignidade, de ser verdadeiro. Se você conseguir ver qual é o entendimento do tribunal, e você conseguir compartilhar com ele, por exemplo, uma causa trabalhista, fala, olha, existe um risco trabalhista, das 3 turmas do tribunal aqui de Brasília, 2 dão ganho de causa ao senhor, mas se cai na terceira... Passa a segurança. Rapaz, você encanta o cliente. Passa a segurança. Então você tem que estar muito preparado. Seja leal e verdadeiro, não minta, não venda milagres, porque depois ficar explicando a derrota é muito ruim, vai atrapalhar a sua imagem com outros clientes. No então tribunal também. Exatamente, no tribunal credibilidade é tudo. E por último, dê retorno. Não deixe de dar feedback aos seus clientes. É importantíssimo. Muito importante mesmo. Sabe uma dica que eu passo também, principalmente para os jovens, que a gente... Qual que é a questão assim do iniciante? É você... Porque eu vejo, isso é experiência minha também, a contratação é muito você passar segurança. Minha área mesmo, previdência, às vezes, várias vezes, finalmente eu encontrei alguém que eu senti que... Agora, só não é de um dia para a noite que você vai ter isso, né? Então, uma dica que eu passo é você, se possível, a depender da sua área, o cliente quer marcar uma consulta com você, você já manda uma ficha para ele responder com as perguntas ali que você acha importante. Vai já te adiantar ali qual é o problema, você já estuda e na hora você já vem com a resposta e você vai passar aquela confiança. Muito legal, né? Isso. É uma dica boa para quem está começando, porque aí você já tem tempo para fazer essa pesquisa da jurisprudência, né? E com certeza a sua pouca idade ou pouca experiência vai ser surpreendida com a sua postura afirmativa na hora da consulta. Mandar esse questionário, eu estou aprendendo isso agora com a doutora Thaís, nunca fiz desse jeito. É importante porque já vai gerar um engajamento e você vai demonstrar organização, que às vezes é muito importante, né, no dia a dia. Só que aí é outra dica, no questionário você vai enviar e no final você vai colocar que a pessoa autoriza, LGPD, tudo direitinho, porque ela já está passando os dados para você. E aí é muito bom, porque você já vem para a consulta com as respostas. É isso mesmo. Muito bom. Bem, e aí? Tudo bem. Aí, vamos supor que eu arrasei na contratação, quero te contratar. Agora, quanto? Como eu vou mensurar meus custos para encontrar um ponto de equilíbrio para essa contratação? E aí, a primeira reunião, você, além das questões técnicas, de saber a resposta, você tem que tentar, com sabedoria, por exemplo, tentar extrair qual é o nível de renda daquela pessoa. E aí, às vezes, você fala, olha, tem um contra-cheque? Obviamente, se for dentro da linha, qual é a renda do senhor, se for de família? Até aí você tem que ter informações sobre a capacidade financeira. E mais, imagina se o Silvio Santos bate na sua porta. Né? Se você fizer uma proposta muito barata, o Silvio Santos fala, ele não é advogado pro meu nível. Então a sensibilidade tem que ser muita. E aí, se o cara for servidor público, você pode ir no portal da transparência, ir no Google ver, né, tentar inferir a capacidade dele. Agora, ao mesmo tempo, outra coisa que eu digo, sabe, Thaís, às vezes você pega uma causa de um servidor público, e é uma causa curiosa, nova tese, mas que ela, se der certo, vai repercutir em outros 3.000 servidores.
Então você pode depois ter uma perspectiva de solução da sua vida nessa causa, né? Às vezes vale a pena você até arriscar. Olha, arriscarei num processo deficitário, não vou cobrar prolabore do meu cliente, para ele se motivar, e vou ter só o êxito, né? E aí você arrisca uma tese nova, essa também é uma ideia. Então, gente, na verdade tem que ter muito tino, tem que ter muita sensibilidade. Então, para isso você deve comparecer a eventos que tratam disso. Hoje são muitos, né, profissionais da advocacia que tratam de marketing jurídico comportamental, para você aprender os gatilhos, tá? Existem técnicas negociais, né, Thaís? O gatilho da escassez, o gatilho da oportunidade, né? Na hora que você vê, a gente sempre vê propaganda, só essa semana, hoje, amanhã, na casas, não sei o quê, televisão. Esse se chama gatilho da oportunidade. A pessoa fala, se eu não for hoje, eu vou perder, né? Então existem comportamentos que você pode treinar para isso. E óbvio, troque ideias com colegas da advocacia, é um intercâmbio super importante, né? E é interessante a gente falar mais sobre isso, porque a gente tem o quê? Tabela do OAB. Só que a tabela do OAB, ela não consegue adentrar em todos esses detalhes das realidades de cada escritório. E eu sinto que esse tema, Juliana, os escritórios ainda são muito fechados. Não sei se é por conta medo da concorrência, o que é, mas depois que eu formei, que eu fui estudar essa parte de gestão de escritório, você não acha muita informação. Você acha os profissionais, mas e é o contrário, se nós advogados conversássemos mais sobre esse tema, a gente ajudaria a ter no mercado um patamar ali melhor do que essa coisa selva, cada um de um jeito. Por exemplo, minha área que é previdência. É importante você cobrar consulta. Nem que depois, na hora da ação, você desconte o valor da consulta. Mas algumas vezes, aquele ali, você já fez a consulta, você já deu a resposta, foi hora sua de trabalho e não vai ter um processo, porque você já deu a resposta. Agora, um cobra a consulta, o outro não cobra a consulta, os valores são muito diferentes. Então, eu penso que a gente tinha que inverter isso, falar mais, para que a gente pudesse, entre nós, classe, né, até fazer, assim, ter parâmetros melhores, né, até ajudando quem são os novos. É claro que isso é muito relativo. Uma pessoa que já tem toda uma experiência, já tem um know-how, é natural que ela cobre mais, né, daquela que está começando. Mas o difícil é você não ter parâmetro nenhum. E é preciso dizer que Thaís tem muita razão quando diz que realmente as pessoas se refreiam nisso, né? Inclusive, existem outras entidades, como o CESA, que é o Centro de Estudo de Sociedade de Advogados, porque o contrato social da advocacia, como ser sócio, e aliás fica aqui até um tema, para você talvez convidar o Cristiano Fernandes, o jovem, às vezes, pelo não preparo das faculdades, acha que o ser sócio é estar no capital social, dividir tudo em 3 sócios, 33 para cada um. Existem diversas roupagens hoje de sociedade, acho que remuneram em específico a captação, remuneram uma liminar concedida. Existem formas mais inteligentes, um pouco mais complexas, de se fazer uma sociedade e que, inclusive, com essas regras, fica mais fácil dela prosperar, dela perpetuar, né? Mas aí a gente aprende muito com o diálogo. E a questão de uma proposta justa e financeira e sensível, ela também, e vamos ser francos, tá? Não só com os jovens, como a gente que já está fazendo 20 anos de advocacia, até hoje a gente erra. Não existe solução concreta. Eu agora, em 2020 e 2021, deixei de pegar alguns casos e depois, eu não sei vocês, uma tática que eu dou, vou abrir aqui um segredo do meu escritório, eu sempre procuro saber, entre 60 e 90 dias depois de uma proposta que eu fiz, se eu não fui contratado, por que deu errado. Óbvio que nem sempre eu tenho uma resposta, algumas respostas são oportunidade estratégica, mas alguns clientes falam, Juliano, aconteceu isso e aquilo, sua estava muito cara, olha, teve o aqui, eu compensei. Então, para quê? Porque você, quando tem uma consultoria grátis de um ex-cliente, você vai ter a resposta. E mais, quando você busca ele de novo, você mostra para ele que você não esqueceu ele, que ele é importante para você, e às vezes, já aconteceu, tá, Thaís? Ele contratou um outro escritório, ele estava insatisfeito. Quando eu liguei para saber por que ele não me contratou, Juliano, inclusive, você está disponível ainda? E aí, obviamente, a gente vamos conversar, né? Então, a atenção não é só para quem te contratou. Se alguém pisou no seu escritório, se alguém lembrou do seu nome, trate bem essa pessoa. Muito bem. E então vamos agora, já para essa parte final do nosso programa aqui, algumas dicas de cláusulas contratuais. Vamos lá. O Código de Ética tem algumas regras, até o Código de Ética ele dá até uma sugestão. Ele recomenda, não sei se é do conhecimento de quem está nos ouvindo,
que os honorários eles fossem pro labore no início, depois um na sentença e um segundo num grau de recurso, né? Então essa já é uma sugestão de cláusula que às vezes a gente pensa, vou cobrar 5 mil, 10 mil nessa causa e fazer o cheque na hora. Olha, se você vai litigar contra uma grande empresa, que você sabe que o comportamento dela judicial, Thaís, é de que ela vai até o TST, por exemplo, você já tem que antever o seguinte, você pode criar um diferencial de mercado. Vamos lá. Todos os advogados trabalhistas, ou a grande maioria dos que estão consolidados, cobram 30% de êxito de um reclamante, pessoa física. Você, jovem advogado, se você cobrar os mesmos 30%, às vezes o cliente vai preferir alguém mais experimentado. Só que se você já sabe que essa empresa multinacional vai até o TST, você pode fazer o seguinte, olha, o meu contrato de honorários é 15% se o processo resolver em primeira instância. É 25% ou 20% se resolver em segunda e se for até o TST, eu vou fazer em 30%. Olha, você já está fechando um contrato de 30%, porque você já sabe que a empresa vai até o TST. Só que na ótica do cliente que está te procurando, ele vai achar, eita, vou fechar aqui que está mais barato que o outro. O outro começa em 30%, aqui começa em 15%, né? Então essa é uma grande dica. Uma outra dica é que como ninguém tem planejamento para morrer, né, Thaís? Olha, eu nunca no meu escritório criei dificuldades para parcelamento dos meus honorários pro labore. Em 4 vezes, em 6 vezes, eu vou até contar um segredo aqui. Outro dia eu participei de uma concorrência de uma entidade sindical, contratando um parecer e uma atuação específica num processo no STJ, tá? O meu escritório fez uma proposta, era uma causa complexa e de valor importante envolvido, e eu me surpreendi, porque eu não vou dizer o nome, mas teve um ex-ministro do STJ que apresentou uma proposta de prolabore dividida em 24 parcelas. E, obviamente, ele foi contratado, tá? E eu falei, eu não consigo concorrer com 24 parcelas. Então, assim, veja como é que está o mercado hoje. Agora, me pareceu razoável e inteligente. Eu, outro dia, tomei conhecimento de um deputado federal que estava também na contratação de um processo no Supremo e que um grande escritório de um ex-ministro Supremo agora botou um valor mensal que não era um absurdo e falou assim, enquanto durar o processo, porque às vezes ele já anteviu, Thaís, que era um inquérito penal, que ainda vai virar uma denúncia, que vai demorar 2, 3 anos, ele calculou X por mês, durante 40 vai pagar meus honorários, em vez de cobrar 500 mil, 800 mil no momento. Então, temos que ter muita sabedoria. Então, eu dei 2 dicas, por etapas, por instâncias e divididos, né? E, por óbvio, o êxito também é muito importante, quando você vira sócio do seu cliente, né? Esse é um motivacional bastante bem visto pelos clientes. E ainda tem também a tarifa mensal, se você conseguir, ou anual. São cláusulas contratuais. E como disse Thaís, uma coisa que muito nos desafia, todo advogado quer uma advocacia de partido, que remunere o escritório por mês, né? Você também tem que tomar muito cuidado, tá? Dicas. Limite o número de ações em curso, 5 ou 10 ou 50 ou 100, a depender do tamanho do contrato, e já estime no seu contrato, se aquilo for superado, um valor mensal extra, para você não ter que sentar com o cliente de novo e falar, olha, superou, quanto é que eu vou cobrar? Você mantém o contrato e não deixa ele barganhar. Limite o número de reuniões por mês, quantas estão incluídas no partido e se exceder, qual o valor de uma segunda, e até de consultas por telefone. Ao mesmo tempo, para você ser um advogado competente, imponha prazo de resposta do seu escritório para os questionamentos do cliente. E, por óbvio, tente responder dentro do prazo, né? São essas dicas assim, sabe, Thaís? Nesse primeiro aqui, conversa legal. Muito bom. Eu estou muito feliz e espero eu tenhamos oportunidade de repetir esses debates ou aqui, ou em novas oportunidades, em novos eventos, seja no AB, seja em outras entidades da qual você faz parte. Será sempre uma alegria estar do seu lado. Alegria minha. Muito bom, aprendi muito contigo hoje. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo também. Vamos falar mais sobre esses temas. A advocacia tem que dialogar mais, conversar. Nós unidos somos muito fortes, o país precisa muito da gente. E, obviamente, nós precisamos de ter honorários aí que nos proporcione crescer, prosperar e avançarmos cada vez mais. É isso mesmo. Então, eu quero agradecer muito você, Juliano, dizer com alegria, já está convidado para outras oportunidades. E quero agradecer você que esteve conosco no nosso Conversa Legal. Curte, comente, compartilhe e até a próxima.